Parte 5. Lições como instrumentos de educação. Capítulo 1. O conteúdo e o método das lições. Parece-me que vivemos em uma era da pedagogia em que nós, da profissão docente, estamos inclinados a assumir muitos encargos, enquanto os pais estão dispostos a ceder à responsabilidade da direção, bem como da instrução real, muito mais do que é saudável para as crianças. Os pais devem refletir sobre o conteúdo da instrução. Estou prestes a chamar sua atenção a um assunto que os pais estão acostumados a deixar essencialmente nas mãos do professor ou da governanta, quando não são eles que instruem seus próprios filhos. Eu me refiro à escolha dos assuntos da instrução e às formas de lidar com esses assuntos. Os professores são as pessoas que, mais do que as outras, se dedicam à consideração do que uma criança deveria aprender e como, mas os pais devem igualmente pensar sobre esse assunto e, mesmo quando não lecionam nem ensinam seus filhos, devem ter suas próprias opiniões cuidadosamente formuladas quanto ao conteúdo e ao método de sua educação intelectual. E isto pelo bem do professor e também das crianças. Nada contribui mais para a vitalidade e o propósito do trabalho do professor do que a certeza de que os pais de seus alunos o acompanham. Mesmo quando as crianças frequentam escolas ensinadas por pessoas qualificadas, algum discernimento por parte dos pais é útil para impedir que o professor caia em esquemas profissionais, valorizando a proficiência neste ou naquele tópico por si mesmo, e não na medida em que essa instrução beneficia as crianças. Mas nos primeiros dias de instrução doméstica é injusto deixar a jovem governanta, que possui pouca qualificação além de seu francês ou alemão nativo ou inglês escasso, tratar uma rota para si mesma e suas incumbências. O menor dos males resultantes disso consiste no fato de que as crianças desperdiçam seu tempo, pois, acima de tudo, elas estão formando hábitos inteiramente contrários ao esforço intelectual, e com o tempo, quando forem para a escola, as lições passarão por cima de suas cabeças. O trabalho escorregará por entre os dedos e seus poderes de resistência passiva frustrarão até os mais esforçados professores. O lar é o terreno mais fértil para jovens crianças. Da mesma forma, sejam quais forem as vantagens do jardim de infância ou de outras escolas para jovens crianças, a sala de estudos em casa deveria ser o terreno mais fértil para elas. E, sem dúvida, assim seria se a mãe tivesse a liberdade de se dedicar à instrução de seus filhos. Mas isso ela raramente é livre para fazer. Se mora na cidade, ela pode mandá-los para a escola quando estiverem com 6 anos. Se mora no campo, ela deve ter uma governanta. E a dificuldade, então, está em se conseguir uma mulher que não esteja apenas familiarizada com os tópicos que se compromete a ensinar, mas que entenda, em alguma medida, a natureza da criança, a arte e os objetivos da educação. Uma mulher capaz de obter o máximo das crianças sem desperdiçar sua capacidade ou tempo. Tal rara avis não se apresenta em resposta a todo tipo de anúncio, e na falta de uma professora treinada, a mãe deve se comprometer a treinar a governanta, isto é, ela pode complementar com sua própria visão o conhecimento e a experiência insuficientes da jovem professora. Eu gostaria que as crianças fossem ensinadas a ler assim e assim, porque... ou que aprendam história de tal maneira que as lições pudessem ter tais e tais efeitos. Meia hora de conversa desse tipo com uma governanta sensata garantirá o trabalho de um mês inteiro para as crianças e poderá assim ser tão bem dirigido que em pouco tempo terão realizado muito e garantido o máximo de tempo possível para brincadeiras e exercícios ao ar livre.
3 perguntas para a mãe. Mas se a mãe deve vacinar a governanta com seus pontos de vista quanto ao ensino de escrita, francês, geografia, ela mesma deve ter visões definidas. Ela deve se perguntar seriamente: por que as crianças devem aprender, afinal? O que elas devem aprender? E como elas devem aprender? Se ela se der ao trabalho de encontrar uma resposta definida e ponderada para cada uma dessas 3 perguntas, estará em condições de orientar os estudos de seus filhos e, ao mesmo tempo, ficará surpresa ao descobrir que 3/4 do tempo e do trabalho normalmente utilizados por outras crianças em suas lições não passam de perda de tempo e desperdício de energia. As crianças aprendem e aprendem para crescer. Por que a criança deve aprender? Por que nós comemos? Não é para o que o corpo possa viver e crescer e seja capaz de cumprir suas funções? Exatamente da mesma forma, a mente deve ser sustentada e se desenvolver por meio de comida que lhe seja conveniente. O pabulum mental do conhecimento assimilado. Contudo, o corpo se desenvolve não apenas por meio do sustento adequado, mas por meio do exercício apropriado de cada um de seus membros. Uma jovem mãe comentou comigo outro dia que antes de seu casamento, ela tinha braços tão finos que não gostava de exibi-los em qualquer situação. Mas um forte bebê de 5 meses curou-a desse problema. Ela conseguia balançá-lo e erguê-lo com facilidade, e podia agora exibir braços bem arredondados a qualquer pessoa. E da mesma forma que os membros se fortalecem com o exercício, o esforço intelectual de determinada capacidade mental torna essa capacidade eficaz. As pessoas tendem a menosprezar o fato de que a mente precisa de alimento. Elas dizem que aprendemos para poder conhecer, não para poder crescer. Disso decorrem a tagarelice das lições, o encher-se de fatos mal digeridos para passar nos exames, e todas as formas de se obter conhecimento que a mente não assimila. Artificialização do material do conhecimento. Os especialistas, por outro lado, estão prontos a conferir grande importância aos vários exercícios das faculdades mentais. Deparamo-nos com livros sobre a arte de ensinar, com lições elaboradamente preparadas nas quais certo trabalho é atribuído às faculdades da percepção, certo trabalho à imaginação, ao julgamento e assim por diante. Contudo, esta doutrina das faculdades mentais, que se baseia numa falsa analogia entre a mente e o corpo, está a caminho do limbo, onde as pancadas do frenologista já descansam em paz. A mente parece ser una e indivisível, e dotada de múltiplos poderes, e esse tipo de artificialização do material do conhecimento é desnecessária para a criança saudável, cuja mente é capaz de autodireção e de empregar o trabalho apropriado à parcela do conhecimento que lhe é entregue. Quase todos os assuntos que o senso comum aponta como sendo adequados para a instrução das crianças permitirão o exercício de todos os seus poderes, se forem apresentados de forma apropriada. As crianças aprendem para obter ideias. A criança deve aprender, em segundo lugar, para que ideias possam ser livremente semeadas no solo frutífero de sua mente. Ideia, a imagem ou o cenário mental de qualquer coisa externa, quer seja perceptível pelos sentidos ou espiritual. Assim diz o dicionário. Portanto, se o objetivo do ensino consiste em fornecer ideias à criança, qualquer ensinamento que não a torne possuidora de uma nova imagem mental, sem dúvida, errou o alvo. Agora, pense por um momento sobre a forma indiferente com que as crianças frequentemente se arrastam pela leitura e gráficos, geografia e somas, e você concluirá que é coisa rara ver qualquer parte de qualquer lição iluminando-as com aquela vivacidade capaz de deixar para trás alguma imagem mental.
Não é exagero dizer que uma manhã em que a criança não recebe qualquer ideia nova é uma manhã desperdiçada, por mais próximo de seus livros que o pequeno aluno tenha se mantido. Ideias crescem e dão fruto conforme sua espécie. Contudo, o dicionário me parece estar aquém da verdade na sua definição do termo ideia. Uma ideia é mais que uma simples imagem ou cenário. É, por assim dizer, uma semente espiral, dotada de força vital. Isto é, dotada de poder para crescer e dar fruto conforme sua espécie. Crescer faz parte da própria natureza de uma ideia. Como a semente vegetal secreta aquilo que sustenta a sua vida, assim também uma ideia razoavelmente implantada na mente da criança irá secretar sua própria comida, crescer e dar frutos na forma de uma sucessão de ideias análogas. Sabemos, por experiência própria, que uma vez que nossa atenção seja forçadamente atraída a alguma figura pública, alguma teoria surpreendente, ficaremos constantemente ouvindo ou lendo conteúdo que diga respeito ao respectivo assunto durante os dias subsequentes, como se o mundo inteiro estivesse pensando sobre aquilo que ocupa nossos pensamentos. O fato é que a nova ideia que recebemos está em ato de crescimento e está se esforçando para obter seu alimento apropriado. Esse processo de alimentação se mantém com peculiar avidez durante a infância, e o crescimento de uma ideia na criança é proporcionalmente rápido. Scott e Stephenson trabalham com ideias. Scott teve uma ideia, um conjunto de ideias, a partir dos contos e baladas de Border, o folclore interiorano, no qual a sua infância foi nutrida. Suas ideias cresceram e deram frutos, e os romances de Waverley são os frutos que eles produziram. George Stephenson fazia pequenos motores de argila com seu companheiro de brincadeiras, Thomas Toloway. Mais tarde, quando se tornou engenheiro, estava sempre observando seu motor, limpando-o, estudando-o. O motor era a sua ideia dominante, e ela se desenvolveu em nada menos do que a concepção de uma locomotiva. O valor das ideias dominantes. Mas como essa teoria do caráter vital e frutífero das ideias tem a ver com a educação da criança? Desta maneira, dê ao seu filho uma única ideia valiosa e você terá feito mais por sua educação do que se tivesse depositado em sua mente uma grande carga de informação. Pois a criança que cresce com algumas poucas ideias dominantes tem a sua autoeducação sustentada e a sua carreira alicerçada. As lições devem fornecer ideias. Para que possa receber uma ideia, a mente deve estar em uma atitude de ávida atenção, e já consideramos anteriormente como assegurar este estado. Além disso, uma única ideia pode ser uma possessão tão preciosa a si mesma, tão frutífera, que o pai não pode permitir que a escolha das ideias de seu filho seja uma questão de sorte. As suas lições devem equipá-lo com aquelas ideias necessárias para sua educação a longo prazo. As crianças aprendem para obter conhecimento, mas não é apenas para garantir o devido crescimento intelectual e equipar a sua mente com ideias que a criança deve ser ensinada. A noção comum de que ela aprende para obter conhecimento também é verdadeira, de tal forma que nenhum conhecimento deve ser tão precioso como aquele obtido na infância, e nenhum conhecimento posterior deveria ser tão claramente registrado no cérebro, nem tão útil como base para aquele que se seguirá. Ao mesmo tempo, a capacidade de conhecimento da criança é muito limitada. Sua mente, pelo menos em relação a esse assunto, não passa de um pequeno recipiente com um estreito gargalo, e, portanto, cabe ao pai ou professor derramar nele apenas o que há de melhor. Conhecimento diluído. Mas as pobres crianças são muito maltratadas por seus melhores amigos em relação ao conhecimento que lhes é oferecido.
Pessoas adultas, com exceção das mães, na tentativa de se aproximarem da mente das crianças, falam e pensam de forma muito mais infantil do que elas. Se uma criança fala de forma abobalhada, é porque os mais velhos têm o hábito de falar assim com ela. Deixe-a em paz, e suas observações serão sábias e sensatas, na medida em que a sua pequena experiência guiá-la. As mães raramente falam com seus filhos de maneira infantilizada. Elas são muito íntimas dessas pequenas pessoas e têm, portanto, muito respeito por elas. Mas os profissionais, sejam os que escrevem livros ou os que ministram lições, são totalmente capazes de apresentar um único grão de conhecimento puro em um tonel inteiro de conversa, impondo à criança o trabalho de discernir o grão e extraí-lo da torrente de coisas inúteis. O conhecimento do Dr. Arnold, enquanto criança. Em geral, as crianças que crescem entre os mais velhos e não ganham de seus pais os chamados livros infantis se saem melhor quanto à capacidade de compreender por si mesmas a literatura direcionada às pessoas adultas. Assim, conta-se que o Dr. Arnold, aos 3 anos, recebeu como presente de seu pai a History of England, de Smollett, como uma recompensa pelo zelo com o qual havia percorrido cuidadosamente as histórias relacionadas aos retratos e pinturas de reinos sucessivos. Uma diversão que provavelmente lançou as bases do grande amor pela história que o distinguiria em sua vida futura. Quando ocupou a cadeira professoral em Oxford, ele fez citações, segundo afirmam, das palestras sobre história do Dr. Priestley. Citações verbalmente exatas, podemos crer, pois tal era o hábito de sua mente e, além disso, uma criança tem pouca habilidade para reformular um conteúdo, e isso embora não tivesse mais lido o livro desde os seus 8 anos de idade. Sem dúvida, ele era uma criança excepcional, mas o que afirmo é que se a leitura desse tivesse sido do tipo abobalhado e diluído, como é comumente imposto às crianças, lhe teria sido impossível citar certas passagens apenas uma semana depois, quanto mais 20 anos após a sua realização. Literatura adequada para as crianças. Esse tipo de literatura fraca para as crianças, tanto nos livros de histórias como nos livros de lições, é o resultado de um processo reacionário. Não muito tempo atrás, a impressão corrente era de que as crianças tinham pouco entendimento, mas uma memória prodigiosa para os fatos. Supunha-se que datas, números, regras, catecismos de conhecimento, muita informação em pequenas parcelas, deveriam ser o material apropriado para a educação de uma criança. Agora tudo isso mudou e colocamos nas mãos das crianças livros didáticos com belas fotos e conversa fácil, quase tão bons quanto os livros de histórias. Mas nos vemos que, afinal de contas, estamos apenas dando as mesmas pequenas pílulas de conhecimento, agora na forma de um diluente fraco e abundante. Professores e até mesmo pais, que são suficientemente cuidadosos com a dieta de seus filhos, podem ser tão imprudentes quanto ao tipo de alimento mental que lhes é oferecido, que estou extremamente ansiosa para garantir a devida consideração por esta questão das lições e da literatura adequadas para as pequenas pessoas. 4 testes devem ser aplicados às lições das crianças. Vemos, portanto, que as lições das crianças, letra A, devem fornecer material para seu crescimento mental. B, devem exercitar os vários poderes de suas mentes. C, supri-las de ideias frutíferas. E D, proporcionar-lhes conhecimento realmente valioso para o seu próprio bem, acurado e interessante, do tipo que a criança poderá recordar quando adulta com lucro e prazer. Antes de aplicar esses testes aos vários assuntos em que as crianças são comumente instruídas, devo relembrar 2 ou 3 pontos que me empenhei em estabelecer nas páginas anteriores. Resumo dos 6 pontos previamente considerados.
Letra A. Que o conhecimento mais valioso para a criança é aquele que ela obtém com seus próprios olhos, ouvidos e dedos, sob direção ao ar livre. B. Que não se deve permitir que as exigências da sala de aula prejudiquem o direito da criança a longas horas diárias dedicadas a exercícios físicos e investigação. Letra C. Que a criança deve ser levada diariamente, se possível, a diferentes cenários, pântano ou prado, parques, lugares comuns ou litorais, onde possa encontrar coisas novas para examinar e, assim, acrescentar ao seu depósito de conhecimento real. Que a observação da criança seja direcionada para a flor ou pedregulho, pássaro ou árvore, que de fato ela se ocupe em reunir aquelas informações comuns que são a base do conhecimento científico. Letra D. Que a brincadeira, aquela brincadeira vigorosa e saudável, é, por sua vez, tão importante quanto as lições, tanto em relação à saúde corporal quanto à capacidade cerebral. E. Que a criança, embora sob supervisão, deve ser deixada em paz o máximo possível, tanto para que possa examinar à sua própria maneira as ideias que recebe, como também para que esteja mais aberta às influências naturais. E F. Que a felicidade da criança é necessária ao seu progresso, que suas lições devem ser alegres e que as ocasiões de atrito na sala de aula devem ser vivamente censuradas. Tendo estabelecido tais premissas, vamos considerar agora o que a criança deve aprender e como deve ser ensinada. Perguntas para o uso dos estudantes. 1. Discuta a afirmação. Esta é uma era da pedagogia. 2. Por que os pais devem refletir sobre o conteúdo da instrução? 3. Mostre que o lar é o terreno mais fértil para jovens crianças. 4. Por que uma mãe deve ter visões definidas? 5. Quais são as 3 perguntas para a mãe? 6. Mostre que as crianças aprendem e aprendem para crescer. 7. Mostre que qualquer artificialização do material do conhecimento é desnecessário para uma criança saudável. 8. O que é uma ideia? 9. Mostre que uma ideia se alimenta, cresce e produz fruto. O que Sir Walter Scott e George Stephenson fizeram com uma ideia? 11. Mostre o valor das ideias dominantes. 12. Por que as lições devem fornecer ideias? 13. Que qualidade de conhecimento as crianças devem receber? 14. Qual é o mal do conhecimento diluído? 15. Ilustre o poder que uma criança tem de obter conhecimento. Dr. Arnold. 16. Qual é o prejuízo dos livros didáticos com belas fotos e conversa fácil? 17. Quais são os 4 testes que devem ser aplicados às lições das crianças? 18. Dê um resumo dos 6 pontos considerados previamente.